Fala galera, beleza? Vou começar mais um papo aqui. Hoje eu tenho a honra de receber Silvanete. Obrigado pela presença, por ter aceito o convite. Agradeço primeiro o convite por participar do PUD. Eu achei uma ideia genial. Te acompanho nas redes sociais, então eu vi seu crescimento aí com especializações e toda essa questão. E isso eu acho que vai te agregar muito conhecimento até para transmitir essa conversa aí entre seus convidados. Agradeço de verdade o convite e vamos tentar ajudar o pessoal aí, ver o que a gente pode passar para agregar conhecimento para a vida deles. Não, aqui é uma conversa informal. Falo que vem na sua cabeça aí, não tem essa com a gente aqui não. Você hoje, eu te acompanho também, você hoje está na advocacia, é isso? Isso, vou resumir um pouquinho minha vida, só para a gente poder entender como que eu cheguei aqui na advocacia, na situação que eu estou hoje, né? Hoje eu tenho um escritório em Louveira, né? Eu trabalho também na região e Brasil também, mas no geral atendo mais Louveira, Jundiaí, Vinhedo, até Campinas aí, que é o meu polo aí. Então, meu nome é Silvanete, Santana Souza Oliveira, nome gigante. Eu sou mãe, advogada, sou especialista na área civil e trabalhista, né? Eu tenho uma história um pouco longa para a minha idade. Eu me casei com 16 anos e tive que sair da minha cidade, onde eu morava, no interior de Minas Gerais. Gamilheiras, a minha cidade, super pequena, tem cerca de 5.000 habitantes. E decidi vir com o meu até então marido para a gente construir a nossa vida e carreira aqui. Eu estudava no segundo ano do ensino médio ainda, então para mim foi um desafio nesse sentido, porque eu estava acostumada no amparo familiar e ter que sair disso e já virar adulta, assim, ainda com 16 anos, né? E terminei o ensino médio, prestei vestibular, acabei conseguindo uma bolsa para o curso de Direito em duas universidades de Jundiaí, e eu morava em Jundiaí, né? Então, escolhi a que mais me identificava, fiz a faculdade, eu comecei a faculdade com 17 anos, então comecei super cedo, isso me deu uma energia e também, ao mesmo tempo, me dá uma segurança de que eu terminaria muito nova, né? Não que isso seja um problema ou algum bônus, mas eu acho que te dá mais segurança para querer falar, olha, se eu não gostar disso, posso tentar outra coisa depois, porque a gente sempre pode mudar e sempre fazer o que a gente quiser a qualquer tempo, qualquer idade, né? Então, me formei com 21 anos, em 2016, e no último semestre da faculdade, eu engravidei do meu filho, né? E o Lourenço nasceu em julho de 2016 e eu me formei em dezembro, né? E isso foi uma mudança assim para mim, não afetou muito a faculdade por conta de estar já no final da gestação. Inclusive eu fiz a prova da OAB grávida, todos aqueles intervalos de banheiro e tudo mais. Eu aproveitei muito disso para estudar bem. Eu sabia que aquilo era uma oportunidade, porque depois que eu tivesse ele, eu teria um pouco mais de dificuldade para estudar, focar. Então, já colei grau, já formada, colei grau, já doutora, como dizem, né? Já tinha passado na prova da OAB. Isso me deu uma segurança, né? Então, estava tranquila, queria me dedicar ali pelo menos um ano com o Lourenço, que era o meu plano, né? Então, parei durante 2017 quase inteiro para cuidar do Lourenço. O Lourenço tinha algumas peculiaridades aí que acabou fazendo com que ele precisasse mais de atenção, tinha umas intolerâncias, né? Algumas coisas que a gente só ia descobrir depois, agora, com 5, 6 anos. Então, isso foi super interessante, porque eu consegui parar esse tempo para cuidar dele durante um ano. E quando eu começasse o escritório, eu queria começar com gás total, né? E durante esse tempo eu senti muita falta de trabalhar, porque a gente viu nossos amigos, colegas trabalhando, né? E isso mexeu muito com o meu psicológico, a minha questão mental ficou muito desequilibrada, de criar uma depressão pós-parto, assim. Já no começo eu já percebia, mas aí comecei a fazer tratamento e tudo mais. E isso foi muito bom. Eu falo que o tratamento psicológico todo mundo deveria fazer a todo tempo, a gente não deveria parar nunca, porque isso nos desenvolve como seres humanos, isso faz com que a gente tenha mais estabilidade emocional, lide melhor com os nossos problemas, com o dos outros, para ajudar. Isso me fez uma mãe melhor e eu acho que foi muito bom, isso me conectou mais com meu filho, me conectou com o meu trabalho, com tudo. Então, quando eu estava com a questão psicológica alinhada, eu decidi que era o momento de eu abrir o escritório, isso foi no fim de 2017.
e decidi que Louveira seria a sede do meu escritório, porque eu tinha já planos, com meu então ex-marido, de mudar para Louveira, né? Então decidi, olha, Louveira é um lugar legal, tem poucos escritórios, uma cidade pequena, mas eu acho que para mim ali vai ser uma questão legal, porque eu conheço muita gente, né? Já tinha um contato legal com as pessoas, então acho que para mim eu ia me desenvolver melhor. Acho que Jundiaí estava muito já cheio e é grande, não conhecia muita gente, então eu achei que seria uma boa. E abri o escritório no fim de 2017 para o começo de 2018. Eu inaugurei o escritório, super empolgada, né? Achando que cliente ia vir assim, do nada. Cliente, nossa, né? Eu falei, gente, agora eu vou ficar rica, né? Tudo que a gente imagina, né? Mas não é bem assim. Então, começou muitas coisas, a pressão, né, o gasto, tudo começou a pesar muito para mim, a questão do gasto com aluguel, com tudo, né? E você faz um investimento, né? Porque é o seu sonho, né? Todo mundo que é advogado tem o sonho de ter seu próprio escritório, nunca cogitei a questão de parceria. Eu falava, não, quero fazer tudo sozinha, quero ter meu dinheiro. E não foi assim que aconteceu. As coisas muito fraco, movimento, então não tinha muito cliente, né? Eu acho que foi um tempo errado a ideia de abrir o escritório, acho que eu deveria ter pensado mais. Mas assim, meti a cara. Aconteceu que foi fluindo lentamente, mas foi fluindo, foi legal. Falei, olha, preciso me aprimorar agora, preciso de... Mas você sempre teve esse sonho de ser advogado ou foi algo sempre. Naturalmente que aconteceu? Sempre. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Assim, eu sempre gostei muito de falar, sempre tive muita facilidade para isso. E eu gosto de ler, de estudar. Eu sempre tive boas notas desde da minha escola fundamental. Eu sempre fui uma aluna muito dedicada, assim, né? Os meus professores podem falar mais por mim, mas assim, eu sempre fui muito dedicada. Eu sempre gostei muito disso. Então, tudo que eu foco, assim, eu consigo desenvolver com uma facilidade. Então, você sempre foi focada, né? Então, eu pensei nisso. Eu falei, olha, então se eu me dedicar ao escritório, ele vai fluir. Só que aí, o escritório, a advocacia, ela é um pouco ingrata no sentido de que, primeiro, os clientes, ele não vem assim sozinho, sem uma certa propaganda, porque a OAB impede que a gente faça divulgação aberta, assim. Agora está mudando um pouco com a questão da rede social, das mídias, a gente pode fazer um anúncio, mas, por exemplo, não permite painel luminoso, propagandas em rede, de televisão, rádio, coisas do tipo, né? Impressa, outdoors. Então, coisas que as outras profissões são legais e chamam o cliente, a gente não podia fazer. É tudo meio que em segredo, meio que, né, tem uma placa ali discreta, a placa tem que ser discreta, tudo muito, né? Então, se você quiser ter mais clientes, você precisa ir atrás, assim, eu não poderia fazer nenhuma propaganda desse tipo, né? A propaganda em si é proibida, o que eu posso fazer, de repente, aquele network, né? Aí, lugares, entregar meu cartão e falar, olha, sou advogada, precisa disso, né? Então, era o que eu fazia, né? Então, o que eu tentei fazer? Recém-formada, né? Imagina, 22 anos eu tinha quando abri o escritório, então eu falei, preciso me inserir na OAB para poder conhecer advogados, saber o que eles fazem, para eu poder fazer também. Então, esse era o meu objetivo. Então, eu me inseri na OAB. Então, 2018 era a época de eleição da OAB, né? Então, ia mudar a diretoria e eu fiquei próxima do pessoal lá e acabei fazendo parte de várias comissões, tudo mais, com o pessoal e ajudei na eleição ativamente, que a gente é uma eleição como se fosse, você acompanha, sabe como é. Eu sou muito política, né? Então, ajudei ativamente, né? Então, eu achei que isso me traria um conhecimento de pessoas, logo me traria clientes. Isso ajuda em parte, mas não é como a gente imagina, né? É muito difícil ter escritório. Eu acho que a gente tem uma ilusão de que a gente vai começar e já ficar rico e já ter sucesso, e não é bem assim. Então, são passos de cada vez, e isso é muito bom, porque a gente fica mais preparado, né? Acho que a gente busca conhecimento, e foi o que eu fiz, né? Então, ao decorrer disso, eu fui buscando conhecimento, especializações, né? Só que a nossa vida vai andando e o profissional vai junto, né? Então, a minha vida pessoal com a minha vida profissional tinha que se encaixar, né? Não estava se encaixando. Estava desequilibrada? Totalmente desequilibrada, totalmente. Então,
eu tive que alinhar isso, né? E acabei me separando do pai do meu filho, né? Foi uma decisão que a gente tomou com bastante respeito, em conjunto, uma conversa. Não foi uma decisão que saiu cada um brigado, não, né? Foi super tranquilo. A gente chegou um dia, conversamos, falando, olha, parceria de anos aqui, né? De quase 10 anos juntos e vamos encerrar isso com muito respeito e temos um filho, vamos traçar essa estratégia para esse filho, guarda compartilhada. A gente está super bem hoje também, graças a Deus. Ele tem uma vida hoje particular, eu também tenho a minha, no outro relacionamento, então cada um está super tranquilo e isso eu acho que também me ajudou na questão mental, saber que eu estava bem, que eu podia seguir e apesar de abalar muito a gente em todos os sentidos, financeiro, mental, né? Então, pensei, vou focar agora, buscar ajuda, né, tratamento psicológico, que já fazia, foi dando continuidade. Você tinha comentado no início, assim, você falou que passou por um período meio difícil. Por que você decidiu buscar essa ajuda? Porque, assim, pelo que eu sei, assim, das pessoas que eu convivo, nem sempre é fácil você falar, poxa, eu preciso de ajuda. Sempre você fala, não, tô bem. Mas, no fundo, às vezes não tá, né? O quão importante é essa ajuda psicológica, assim, no seu caso especificamente? Eu tenho uma propensão à depressão muito forte, uma vez que eu tive depressão pós-parto. Ela se gerou porque eu era muito nova, eu não desejava ter filho naquele momento. Então, eu não estava preparada para ter filho naquele momento. Eu não tinha ajuda de ninguém externo, né? Os meus pais são de Gamileiras também, a família do meu ex-marido também é de lá. Então, eu não tinha ajuda de ninguém. Minha mãe, acho que ficou aqui um mês comigo quando eu tive o Lorenzo e tchau, se vira, né? Uhum. Eu tive que voltar à minha realidade. Então, isso pesou muito pra mim, meu emocional, sabe? E o Lorenzo tinha uma intolerância à proteína do leite, ele era PLV, então isso gerava estresse noturno, ele não dormia, isso foi me gerando muitos traumas, assim. E eu acho que isso afetou muito o meu psicológico. E hoje eu percebo que a depressão, ela não tem cura, né? Ela tem tratamento. E eu acho que o tratamento que ela tem é contínuo. Eu não posso hoje falar pra você, eu posso me dar o luxo de não fazer terapia. Não posso, porque isso me ajuda muito. E não é um sacrifício pra mim. Eu acho super legal. Hoje estou super bem emocionalmente, mentalmente. Depois disso, evolui muito. Mas eu mantenho as terapias justamente porque eu tenho que, primeiro, aprender a lidar melhor com meu filho, com o desenvolvimento dele e com todas as outras questões, né? Questões de trabalho. Então, eu acho que é importante alguém para desabafar também, alheio ao nosso meio ali, né? Alguém que vai te ouvir, dar opinião de forma imparcial. Eu acho que isso é super legal. Então, eu achei que aquele momento era importante fazer isso e alinhar todas as minhas prioridades ali. Então, eu falei, olha, vou focar exercício, atividade física, porque eu acho que isso também desenvolve muito. Questão de estudo, de livros. Teve um livro que eu li, que foi um start, assim, que eu digo que esse livro meio que mudou a minha vida, que é O Milagre da Manhã, né? Não sei se você já leu, ele é um livro maravilhoso. Eu acho que não, eu vou procurar depois. Nossa, muito bom. Ele passa uma dinâmica de alguns preceitos que você precisa adotar para mudar a sua vida, né? Como acordar de manhã, acordar super cedo. Ele propõe às 5 da manhã, né? Para você ver como que é uma questão de organização. Eu mantenho esse hábito até hoje, depois de 6 anos, né? Então, eu acordo todo dia às 5 da manhã, treino às 5h30. Então, eu fui adaptando a minha vida de acordo com alguns conceitos que eu achei nesse livro. Então, eu falo que esse livro é muito importante por conta disso. E esse livro, ele sozinho, ele vai indicando outras fontes para você aprofundar, né? O Napoleon Hill é uma pessoa que é um escritor que eu, particularmente, tenho muita estima. Ele em autoajuda, eu acho que ele é o master, assim, meu Deus. E eu já li, acho que todos os livros dele. Pensa em Riqueza. Sim, Pensa em Riqueza. Nossa, muito. Pai Rico, Pai Pobre. Então, o Pai Rico, Pai Pobre é outro, né? Pai Rico, Pai Pobre, eu não sei quem é o escritor. O Napoleon Hill tem tudo. O Pai Rico, Pai Pobre, acho que é Robert Kiyosaki, parece. Isso, é verdade. O Robert também, o Greene, que tem a 48 Leis do Poder, que é maravilhoso. Esse livro eu não terminei, porque é um livro imenso.
Mas eu estou tentando finalizar. Eu já tentei ler ele 3 vezes, 48 Leis do Poder, e estou tentando finalizar ele esse mês aqui, que falei que eu vou conseguir, é a minha meta. Mas eu li muito livro. O Segredo da Mente Milionária, muito, muito livro. Atitude, de positividade, tudo livro de autoajuda eu fui lendo. Eu acho que isso ajuda muito a gente, né? Eu acho que traz um conhecimento que você vai aprimorando, né? Porque quando você ouve de alguém, é diferente do que você lê, porque você interpreta e toma suas próprias conclusões. Fala, não, eu acho que é isso, acho que eu tenho que mudar isso. E fui seguindo por esse caminho. Então, fui alinhando a minha vida emocional com a minha vida financeira, do trabalho. E estava fluindo super bem até a pandemia. Aí, quando eu estava deslanchando ali, já tinha me especializado, né, na área civil, na área trabalhista, já tinha feito alguns cursos aí de autoajuda, já tinha ajudado o pessoal no curso preparatório para a OAB. Então, quando eu achei que eu ia decolar, falei, nossa, agora vai, né, agora vai. E aí veio a pandemia. Aí a pandemia me puxou um tapete que eu demorei um pouquinho para me reerguer. Deu uma baqueada legal. Deu, porque o que acontece? Eu tinha parceria, né, com alguns dos meus clientes, em que o pagamento mensal desses clientes, né, dessa cartela de clientes que eu já tinha adquirido nesses 2 anos e pouquinho aí, eles pagavam meu aluguel, minhas contas, né? O problema é que com o começo da pandemia ali, no começo ainda não me afetou muito, mas quando deu ali 2020, meados de 2020, começou a pegar, porque os clientes já não tinham mais como me pagar. Então, já começou a questão do aluguel e eu decidi fechar o escritório. Então, foi uma decisão, assim, muito triste, que eu fiz com muita inteligência emocional, maturidade. Eu sabia que aquilo era o melhor para mim no momento, né? Meu filho estava sem estudar, eu não tinha nem como atender também, já estava muito sobrecarregada, né? Então, decidi fechar, encerrar, o judiciário parou, né? Então, foi muita coisa que eu acho que todo mundo foi afetado, mas eu acho que a gente costuma falar no nosso meio que a advocacia foi das áreas mais afetadas na pandemia. E eu acho que hoje, algumas pessoas até migraram para outras profissões e as pessoas ainda estão se reerguendo hoje, porque é uma área que exige muita dedicação, muito dia a dia, e isso a gente não podia fazer, porque a gente estava preso em casa, né, e o judiciário parado, então não tinha muito o que fazer. As pessoas quase não tinham problema, ninguém saía de casa, né? Ninguém tomava processo. Exato, não tinha. E outra, mesmo que tivesse um processo, a pessoa pensava, viu, isso não é prioridade, minha prioridade agora é me alimentar, né? Saúde, outras questões. Exato, né? Então eu tive que traçar outros planos depois, né? Falei, olha, vou ter que... Fiquei ali por um tempo, até 2020, ali, meados de 2020, ainda nessa inércia ali, né? Uns 6 meses mais ou menos, ali fechei escritório, tudo certinho, tô ali em casa com meu filho, mas depois eu pensei, conta tá chegando, né? Conta tá chegando, tem aluguel, tem diversas coisas, não posso ficar assim acomodada. Então, lê mais livro. Mas nesse período, a pandemia para uns foi bem ruim, e para outros foi uma oportunidade de novos aprendizados. O que você tira como lição dessa pandemia? Nossa, isso é uma coisa que eu costumo falar que ela foi divisora de águas assim, para minha vida. Eu acho que a pandemia mudou muito a minha vida. E eu acho que para bom. Não foi para ruim, não. É estranho falar isso, que eu fechei o escritório e tudo, mas depois, no decorrer do tempo, a gente vai entender que foi... Porque foi muitas vidas perdidas, foi tudo isso, foi triste nesse ponto. Isso. Mas, assim, foi uma oportunidade de você aprender algo novo, se reinventar, né? Sim, eu acho que uma trágica e violenta pandemia, assim, traz... malefícios gigantescos, e a gente está colhendo isso até hoje em questões de investimentos, de negócios. Eu acho que a gente vai perdurar aí por mais alguns bons anos, mas ao mesmo tempo ela precisa trazer uma lição, porque mesmo que a coisa seja a pior do mundo, ela precisa te trazer uma lição boa, né? Ela precisa te deixar algo, né? Então a gente precisa pegar essa coisa boa e transformar isso, né, em algo que a gente possa, seja em questão mental, seja em monetização, seja em qualquer coisa que você precise naquele momento. Usar aquilo, né, usar aquele tempo. Então, o que eu tinha naquele momento? Eu tinha uma rotina diária em casa, o tempo todo, e eu tinha que aproveitar aquilo. Vou fazer o quê? Vou ficar vendo filme todo o tempo? Isso durou o filme, live. Netflix, não vai pagar suas contas, né? O live do Gustavo Lima tava legal, mas só tava legal no primeiro mês, né?
Depois que passa um tempo, você precisa fazer outras coisas. Então, pensei, olha, preciso aprimorar. O espanhol era uma coisa que eu queria muito fazer, que eu queria muito me aprofundar, porque eu gosto de viajar, amo viajar, né? Então, tentei me aprofundar um pouco nisso. Inglês já desisti pra vida, não é pra mim. Mas espanhol tentei fazer muito isso. Li bastante. E eu tracei estratégia pro meu futuro. Assim, eu fiz um manualzinho que eu sigo até hoje de conquistas que eu precisava fazer e mudar. O que eu preciso mudar? Eu comecei a ver minha vida assim meio que de espectadora. Olha, você precisa mudar isso, Silvanete, isso não tá legal, né? Emocional, né? E assim, eu achei que foi... Como se você estivesse num teatro, num cinema, né? Vendo o filme da sua vida passando. Isso, e é mais ou menos assim, ó. Nossa, mas você se formou nova, abriu escritório, tudo, e aí tá o quê? Tá aí? Mas, né, que horrível que tá a sua vida, né? Não, então, assim, vai mudar, precisa mudar. Se você não mudar, vai continuar assim. Porque se a gente quer algo diferente, resultados diferentes, a gente precisa fazer uma coisa diferente. Se a gente faz a mesma coisa sempre, a gente vai ter os mesmos resultados, né? Com certeza. Então, a gente precisa se mover. Então, foi mais ou menos isso que eu fiz. Então, eu tive uma oportunidade de... uma questão política aqui em Louveira e tudo. Então, eu falei, vou aproveitar isso para fazer um network. Então, eu fiz isso. Então, eu tinha um convite de assessoria de um candidato a vereador, tudo. Então, eu fui usando isso para o meu network. Então, conheci pessoas, prefeitos, vereadores, lugares. Era uma época de pandemia, tudo com muito segurança, né? Com máscara, com todos os protocolos que exigia no local. Mas fui fazendo isso. E isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito em tudo. Eu digo que, assim, abriu várias portas para mim até hoje. Até hoje abre, né? Questão de cliente, conheci muita gente. Foi um aprendizado lidar com essas pessoas, com a mente dessas pessoas. Acho que me ajudou muito, assim, e consequentemente conheci o meu namorado hoje, né? A gente mora junto, mas é namorado ainda. Então, isso também foi um divisor de águas para mim, porque eu estabilizei a minha questão emocional, e quando a gente está bem no relacionamento, quando a gente está bem com tudo, parece que tudo flui, né? A vida é sistêmica, né? Exato, então parece que tem que estar tudo alinhado. Enquanto parece que faltava, como se fosse um acoplamento, né? Enquanto não encaixou tudo ali, não estava fluindo. Aí mas deslanchei, assim, sabe? Em questões mentais, em tudo, profissão, e aí abre escritório de novo, e aí cartela gigante de clientes. Hoje eu tenho uma cartela enorme de clientes, assim, não dispenso cliente nunca, obviamente, e estou sempre tentando ajudá-los, mas assim, já consegui selecionar o que eu gosto e o que eu quero fazer, porque na advocacia, quando você começa, você não pode muito selecionar os clientes, você acaba pegando assim, vira um clínico geral, né? Eu conversei, tem um parceiro meu, que a gente faz uns treinamentos junto, ele é advogado também. Aí ele comentou isso, falou, no início você atira para todo lado, filho. Qualquer cliente que vem você pega, depois você vai especializando em algumas questões, mas no início não tem essa. Exatamente, porque você precisa de dinheiro, precisa pagar a conta, anuidade da OAB que não é barata, então assim, o que aparecer você vai fazendo, até também eu acho que para aprendizado, né, para aprendizado. Hoje não, hoje eu não faço, hoje eu tenho parceiras, né, a gente também tem parceiras em Jundiaí, então a gente consegue atender várias regiões aí sem eu me locomover, às vezes, né, então tem questão trabalhista, que tem uma pessoa, eu gosto de trabalhista, tenho também especialidade, mas não é a área que eu amo direito de família, né, eu amo a área civil, eu amo direito de família, divórcio, alimentos, guarda, visita, é isso que eu amo fazer isso. Então, eu queria muito me dedicar a isso, mas como eu precisava da questão financeira, eu não podia. Então, hoje eu posso, e eu acho isso muito legal, porque a gente faz melhor, a gente desenvolve melhor, pude me conectar mais com os meus clientes que eu selecionei, né? Então, eu atendo tem uma demanda criminal. Doutora, você faz? Claro que eu faço. Mas aí eu tenho uma parceira que me auxilia com essa área criminal. Então, preciso de tributário. Então, a gente dividiu os ramos do escritório em leques. Então, cada um faz bem a sua parte, né? Então, eu não fico sobrecarregada, né? Então, tenho muitos parceiros que fazem tudo e eu não preciso ter uma demanda de gente imensa no escritório.
Então, tem parceiros que vêm uma semana para atender, por exemplo, criminal. De Louveira tem uma demanda grande também, né? Então, vou fazendo isso para atender todos os meus clientes, meu nicho de clientes, mas eu, particularmente, faço só aquilo que eu gosto, assim, que eu amo, e atendo, caso um cliente próximo, um amigo, parente, precisa de uma questão criminal. Nossa, mas você não vai atender e é urgente, eu não tenho tempo de acionar minha colega ou coisas do tipo, eu vou, não tenho problema nenhum, eu tô pronta para isso também, eu me formei, eu tenho que estar pronta para tudo, né? Já aconteceu várias vezes de atender delegacia de madrugada, né? Olha, cliente, aconteceu isso. Já era meu cliente, por exemplo, eu tenho alguns clientes empresários, sabe? Teve um probleminha com alguma coisa, uma habilitação ou, né? Qualquer problema que seja. Eu não posso deixar de atender esse cliente. Esse cliente, eu sou advogada dele, né? Mesmo que eu faça outra área, é para mim que ele liga. Eu não posso perder esse cliente. Então, eu vou em primeiro momento, atendimento na delegacia, e depois, no processo, aí sim, eu junto com a minha colega, parceira, e aí a gente vai fazer a melhor defesa para ele, contando com as habilidades e especialidade dela, mas com a minha proeza de ter ido lá, né, pegado o cliente, explicado, né, a parte que sei. Então, eu acho que é muito disso também, sabe? De você estar disposto a fazer as coisas, de você estar disposto a mudar, a servir, né? Porque as profissões nada mais é do que servir, né? Eu acho que por isso que a gente diz prestação de serviço, porque a gente presta serviço, a gente está ali para servir. O que eu posso te ajudar, né? E eu me dou muito bem com os meus clientes com relação a isso. Hoje eu consigo selecionar também alguns clientes que eu tenho para mim, para atendimento particular, né? Então, eu, inclusive, não uso 2 celulares, eu não consigo. Os meus clientes têm meu número particular, então eles me ligam, eu atendo. Eu sou um tipo de advogada que os meus clientes podem falar mais do que eu mesmo. Eu respondo super rápido, eu respondo mensagens independente, assim. Às vezes acontece da gente estar com problemas diários, mas assim, eu procuro responder muito rápido os meus clientes, solucionar, porque é urgente. Se não fosse, ele não ligaria para advogado, né? E dá para ver que você gosta da profissão, né? Você faz isso porque você gosta, não é aquele trabalho chato. Eu acho que esse é um ponto-chave para você se dar bem e para você ser bem-sucedida. Eu acho que você precisa gostar muito do que você faz, né? Porque a questão financeira, ela tem que ser uma consequência de todo o seu trabalho, né? Você não pode querer ficar rica antes de ter ali uma dedicação, uma especialidade. Não vai fluir, não vai acontecer, né? Então, eu acho que você precisa se dedicar, trabalhar duro, ter uma cartela de clientes, se dedicar a seus clientes. Porque não adianta também eu ter uma cartela imensa de clientes e ser uma péssima advogada, não dar atenção para os meus clientes. É melhor você ter poucos clientes, mas fazer o trabalho bem feito, com certeza. Isso eu foco muito hoje. Não é nem a questão de quantidade, mas a qualidade com que eu atendo eles, né? E isso também vai me auxiliando no dia a dia de forma positiva, porque eu não tenho uma sobrecarga, né? Então, hoje eu consigo selecionar, não vou recusar nenhum cliente, mas eu consigo selecionar os clientes que eu de fato preciso atender, os que eu consigo a ajuda dos outros profissionais que trabalham comigo. Então, eu consigo alinhar tudo ali para todo mundo ficar respaldado, mas tem sempre tem, né? Olha, eu prefiro que seja você, eu quero que seja você precisa estar lá, né? Então, isso demanda confiança, um pouco. Já gerou uma confiança maior também dos seus clientes, né? Sim, e isso é bom, mas ao mesmo tempo isso é ruim, porque a gente toma um tempo, né? Então, a questão burocrática a gente pode fazer, mas atendimento sou sempre eu que faço. Porque eu gosto muito dessa conversa com o cliente, de estar ali, responder e anotar, porque depois isso facilita também na minha petição, no processo, né? Eu acho que esse contato e essas coisas facilitam muito o meu trabalho depois, né? Então, eu tento sempre fazer isso, eu fazer os atendimentos todos do escritório, para eu poder até depois falar, olha, eu preciso de ajuda aqui, mas eu já sei que é isso, já sei, vou me lembrando, mas sempre anoto, porque senão eu acabo até esquecendo, né? Tem que ter organização, né? Senão você acaba se perdendo. Você falou da questão do seu filho, que tinha algumas, como é que foi que você usou a palavra? Diferenças, eu acho. Especificidades aí. O Lorenzo, ele hoje a gente já tem um diagnóstico, né? Ele sempre foi muito agitado, né? Muito falante, mas assim, a gente nunca achou um problema, porque eu era e ainda sou, né? Muito falante, o pai dele também, todo mundo muito agitado.
Só que a gente via que era um pouquinho fora do normal, né? E a gente tinha ciência disso. A gente ia em psicólogos, ele tinha terror noturno, tinha muitos probleminhas. Só que a gente não podia ter um diagnóstico, porque o diagnóstico de todas essas questões neurológicas com criança, ele só surge depois dos 4 anos de idade, quando ele tem uma questão mental formada, para poder, de fato, conversar com o psicólogo, né? Senão não tem como ter um diagnóstico, né? Então, a gente sempre passou no neurologista, a gente fez exames, a gente fazia tudo. Quando o Lorenzo começou agora a alfabetização, ele estuda numa escola em Noveira, então essa escola começou não a nos cobrar, a nos chamar para reuniões, falar, olha, vocês sabem, e a gente já tinha ciência disso, né? Você sabe que o Lorenzo é um pouquinho agitado, tá com dificuldade em se concentrar e tudo. Então, ressaltava os pontos que a gente já sabia. A gente falou para eles, olha, a gente já sabe, só que a gente já procurou neuro, psicólogo e não tem um diagnóstico porque ele ainda é muito novo. Então, esse ano, quando ele fez 6 anos, um pouco antes de fazer 6 anos, 5 anos e pouquinho, a gente obteve o diagnóstico de que ele tem TDAH, né? E num grau ali um pouco mais elevado, né? E a gente já sabia, mas a gente não tinha um diagnóstico para poder medicar, né? Que hoje ele toma medicamento. Então, isso também para o meu profissional e mental foi muito bom a gente ter essa concretização, porque eu posso ajudá-lo melhor, né? Eu posso... Você agora sabe aonde buscar ajuda, né? Exato. Hoje o Lorenzo faz tratamento neurológico, né? A gente tem um neurologista que acompanha ele, passa o medicamento, que ele toma medicamento, né? Ali. E aí faz tratamento psicológico, faz tratamento de coordenação motora, porque ele tem a escrita espelhada. Não sei se você já viu. Ele escreve e algumas palavras que ele escreve, você não consegue ler, só consegue ler se olhar no espelho, porque é invertida. Porque o lado do cérebro dele é invertido. Então, para ele tá normal, mas na verdade não tá. Quando ele coloca no papel é diferente. Então, ele faz todos esses tratamentos, né? Então, isso, claro, leva um tempo, mas é muito mais fácil fazer o tratamento do que conviver com o estresse. Ele conviver com o estresse dele, né? E como ele estava na época de alfabetização, que era no pré-1, quando a gente começou a perceber que estava tendo problemas, assim, de ficar sentado, de prestar atenção, porque antes, jardim, essas coisas, não tem necessidade de alfabetização, mas começa a aprender sílabas, números, ler, né? Então, ele começou a ter dificuldade na escola, então a gente percebeu que precisava, né? Já era o momento, assim. Quando ele foi medicado, e super normal, um tratamento, né, sem tabu, super tranquilo, eu acho que, inclusive, é uma coisa que os pais precisam lidar melhor com isso. Não é nada de 7 cabeças. Eu acho que você descobrindo, você faz o tratamento e você ajuda os dois, tanto a família quanto a criança. Isso é um ponto importante que, assim, você tem uma estrutura, talvez, que você possa buscar essa ajuda para ele, mas tem aquelas mães que não têm essa estrutura, que não sabem o que fazer. O que você falaria para elas, assim? Olha, é bem complicado isso. Isso eu venho levantado há um tempo, assim, inclusive... Eu estou, nesse momento, buscando algum jeito de ajudar essas mães e pais, família no geral, né? O que acontece? A gente começa a partir do ponto das consultas. Neurologista não é barato, né? O convênio cobre, óbvio, né? Mas quem tem convênio? Tem gente que não tem nem convênio. E você vai marcar, ter com o próprio convênio, demora meses, né? Então, toda essa estrutura. Depois tem medicamento, que não é barato. Os medicamentos são importados, né? Porque tem um medicamento que o SUS oferece, mas esse medicamento, ele gera ânsia de vômito, tontura. Isso não é legal. Então, tem alguns efeitos colaterais, isso, né? Então você parte por um comprimido revestido, de que tem uma tecnologia diferente, porém é super mais caro. Então, como que essas pessoas têm acesso, né? Tecnicamente, aquele remédio de alto custo que as prefeituras fornecem, mas aí tem um problema, né? Qual que é o problema disso? Você preenche e eles falam, viu, esse remédio não é contemplado pela lista. Então, aí já entra a minha questão jurídica, né? Então, eu estou nessa busca, tem mais ou menos um mês e pouquinho, que eu comecei a ter essa demanda, eu já tenho 3 casos assim no escritório, desse medicamento. Então, a gente primeiro faz um pedido administrativo junto à prefeitura para, primeiro, fornecer todos os tratamentos, porque tem a questão de tratamento psicológico, neurológico e do medicamento, de fornecimento desse medicamento. Mesmo que ele não esteja na lista, ele tem que ser fornecido, porque a criança precisa, né?
E Ou seja, isso- hoje você está procurando ajudar outras famílias com isso também, né? Exato, né? Eu posso fazer pro bono em alguns casos, tudo. Então, eu tô tentando auxiliar nesse sentido. Que isso também me traz uma realização como mãe, de estar ajudando outras mães e pais. Eu digo mães e pais, porque também tem muitos pais que ajudam muito, né? O pai do Lourenço também é um exemplo disso. Então, a gente vai auxiliando para que elas tenham esse amparo. Porque quando você tem, olha, quando você diz para a prefeitura assim, olha, meu filho tem esse diagnóstico, eu preciso desse medicamento todo mês, então isso vai ser contínuo. Uma vez que você conseguiu, vai ser contínuo. Você não precisa desse trabalho todo mês, de estar levando receitas, de tudo. Então já vai vir todo mês aqui, a consulta vai ser marcada durante uns 6 meses, já marca todas as consultas. Mas não é fácil, assim. Em questão gratuita no SUS hoje, tem que ter todo um processo administrativo e judicial, como eu já tenho, para conseguir todo esse acompanhamento psicológico e de medicamentos para as crianças. Eu acho que isso é fundamental. Então, assim, é uma demanda muito grande, né? Então, são crianças que estão passando por uma fase diferente da que a gente passou. Não, eu acho que a gente tem que estar mais aberto para isso, para essa questão mental, para a saúde emocional, para auxiliar em casa. Então, quando eu digo que eu preciso desse tratamento psicológico para mim, é para eu ser uma mãe melhor, para eu poder ajudar outras mães na minha profissão, né? Na questão também da advocacia, né? Trazer essas mães para mim, para eu poder ajudá-la, para eu poder ver o que é melhor para ela, para o meu próprio filho, né? Então, eu acho que tudo isso eu preciso estar amparada também, porque senão vai virar uma confusão mental para mim também, né? Então, eu acho que a gente precisa estar bem psicologicamente para ajudar o próximo. Você acha que o desenvolvimento pessoal é importante nisso? Não só ir buscar um psicólogo, mas outras áreas também. Você acha que é importante isso ou não? Sim, eu acho que é muito importante. Inclusive, eu acho que o autoconhecimento é importante. Eu acho que quanto mais você sabe sobre um assunto, você domina ele em todos os aspectos, né? Então, eu preciso entender por que a parede é branca. Então, eu vou entender que, né, que branco, na verdade, não é uma cor, é ausência. Então, peraí, é pigmento. Então, tudo você vai entender, né? Então, você descobriu o TDAH, mas o que é? Eu não sabia muito sobre. Então, eu tive que estudar para entender, né? Então, isso me gerou uma curiosidade, uma questão de pontos que antes eu não tinha. Por exemplo, onde eu ia saber lidar com clientes buscando medicamentos nesse sentido. Eu não tinha conhecimento. Hoje eu sei todos os passos que ela precisa fazer. Acho que quando chegar alguém assim, você já sabe a dor daquele cliente, né? E assim, você é de uma cidade do interior, eu também sou. No interior a gente sabe que é mais complicado ainda. A gente mora no interior, mas a cidade, aqui o estado de São Paulo é bem mais avançado. Mas você sabe que tem outros estados que não é assim. Um conselho que você daria para as pessoas assim, buscar ajuda, o que fazer nesses casos? E tem gente também que acha assim, pô, a criança é desse jeito, isso é, como é que fala, frescura. Não é. Tem toda uma questão ali, né? Eu acho que essa questão mental dos pais é muito bom, porque quando a gente tem pais preparados, ele vai passar para todo mundo isso. Por exemplo, a gente tem muito certo alinhado isso em casa, eu com o meu companheiro, né? A gente tem certo, o Lourenço tem isso, e isso a gente tem que tratar assim, assim. Tem dias que ele não vai estar bem, tem dias que, né? O pai dele a mesma coisa na casa dele, que a companheira dele, tudo é tudo alinhado. Então, quando a gente está bem, então a gente passa pro pessoal, não é frescura, a gente está tratando seriamente, a gente deseja que vocês também tratem seriamente isso. Então, tudo isso, os pais precisam primeiro, os pais. Tudo vai começar pelos pais. Quando eles entenderem que isso não é uma frescura, eles vão começar a ter esse objetivo de ajudar. Então, vamos ler, vamos entender, vamos profissional, tudo isso. E com relação a isso que você falou dos outros estados, isso é muito complexo, né? Teria que ter uma política de mudanças, de implementações muito grande, não só de medicamentos, né? Porque, imagina, nem todo mundo tem acesso a advogado, nem todo mundo tem acesso livre a prefeituras e vereadores para poder correr atrás, porque a gente pode buscar também essas vias, né? Mas, às vezes, a mãe não tem sequer consulta. Tem cidade que não tem nem psicólogo, né? Então, a gente está falando de uma cidade, por exemplo, a minha cidade tem 5 mil habitantes. A minha cidade tem psicólogo, mas, assim, tem hoje, na minha época, se eu tivesse sido diagnosticada com TDAH, não teria psicólogo, né? Então, são várias questões que a gente precisa mudar
Eu acho que o Estado vai ter que voltar a isso, por quê? Porque essas crianças que a gente está formando, o meu filho, né? Seu filho futuramente. Então, todas essas crianças que estão com essa questão mental super desalinhada por conta de muitas coisas, né? Elas serão o nosso futuro, né? Elas vão estar... O meu filho fazer gestão das minhas empresas, né? Vai fazer as coisas que eu não vou estar mais aqui para fazer para ele, né? Ele vai ter que gerir a sua própria vida. Então, ele tem que estar preparado, né? E a forma de eu ajudá-lo é o preparando psicologicamente, mentalmente, com educação. É só isso que eu posso fazer por ele, né? Então, é isso que eu vou fazer para que ele seja um ser humano, não vou dizer exemplar, né? Mas, pelo menos, digno, honesto, né? Educado, né? Que eu vou abrir portas para ele para estudar. Hoje, a gente também tem que falar disso sobre educação. Por quê? Porque a educação ajuda muito mesmo. Porque meu filho, por exemplo, o pai dele tem curso superior, eu também, e eu acho que isso ajuda no sentido de incentivar ele a estudar. Se os pais dele não tivessem, meus pais também meus pais, fui a primeira pessoa que fez curso superior da minha família, né? Fui a primeira a se formar. Então, eles não tinham, mas eles sempre usaram isso como base, vai estudar. Vai se casar? Tudo bem, mas estuda, né? Eles te deram um direcionamento, né? Não é aquelas pessoas... Tem gente que, ao contrário, tenta tirar a pessoa do caminho do estudo. E eles entenderam que talvez eles não conseguiram, pela vida que eles tinham, pela vida que talvez os pais dele deram para eles, mas eles viram que era um caminho para vocês mudarem de vida, né? Com certeza. E eu acho que, assim, é um caminho válido, não precisa ser faculdade. Hoje em dia tem tantos meios para a gente ter conhecimento, não precisa nem ser uma faculdade, um curso, uma preparação, uma leitura. Por exemplo, hoje eu também estou me aventurando em investimentos ali, né? Bitcoin, né? Enfim. Então, eu preciso estudar. Eu preciso entender, né? Apesar de não ser uma área que eu gosto muito, mas eu preciso saber o mínimo para poder fazer. Então, eu acho que tudo a gente precisa estudar, se especializar para entender ali num contexto geral como mudar, como melhorar, né? Então, eu acho que se a gente puder passar isso para os nossos filhos, olha, vai estudar. Não estou falando que você vai ficar rico se você estudar. Pelo contrário, isso não tem nada a ver com... Vocês são o espelho para ele, né? Se você não dá um bom exemplo para ele, ele vai seguir num caminho muito então, errado. Assim, o que eu espero é que, depois de descobrir tudo, de ter esse amparo meu, dele, né, de toda a família junto, que ele aproveite isso. Né? O que a gente puder fazer por ele, a gente vai fazer. Mas também vai depender dele. Né? E no geral, é isso. Assim, as mães que não têm... tantas facilidades, eu diria, ou tantos acessos, seja medicamento ou médicos e tudo, encontram muito mais dificuldade que eu. Né? Com certeza. Então, isso é muito difícil. E sem mencionar a questão do próprio trabalho. Né? O meu filho hoje estuda em período integral. Claro, sempre busco mais cedo, quando posso, tudo, mas assim, ele estuda em período integral. Mas tem mães que só pode meio período, né? Ou trabalham e deixam com alguém. Então, não tem nem tempo de acompanhar todo esse desenvolvimento, né? Então, precisa de uma escola legal. Também você falou essa questão da questão de acesso aí. Eu me lembrei de uma coisa muito importante, que eu acho que isso, inclusive, acho que é de suma importância ressaltar, é que hoje o Lorenzo estuda numa escola particular. É muito diferente para ele, né? Ele é privilegiado. Ele é privilegiado, né? Então, a gente está falando de... Ele está numa hipótese totalmente diferente das outras crianças, né? Ele vai ter um suporte, tem prioridade na fila, ele é o primeiro, né? A professora fica ali, não exclusiva, mas a sala dele, ano passado, tinha, acho que 9 alunos. Gente, é uma realidade diferente, né? Diferente, por exemplo, eu quando eu estudava era 30, 40... Nossa, minha sala tinha 60 alunos. Eu estudava num período que tinha 60 alunos. Então, assim, é completamente diferente. É uma outra realidade, né? E se eu for buscar a realidade dos meus clientes, de como ajudar meus clientes, eu tenho que voltar e falar, viu, eu quero fazer esse caminho, né? Eu quero fazer esse pedido, né? Eu quero ver qual que é o caminho para ela pedir esse medicamento, né? Precisa fazer um requerimento administrativo, né?
essa escola, essa prioridade, tem uma série de requisitos. Quando a criança é diagnosticada com TDAH, tem uma série de requisitos de que ela tem direito, de que a lei assiste ela nesse sentido. Por exemplo, preferência na primeira fila da sala, né? Por quê? Porque ela já tem uma questão de visão, de atenção, de concentração, necessidade básica de um professor, não exclusivo, mas de uma atenção maior, se ele precisar, né? Claro que vai depender de cada criança. Tem várias regrinhas e preceitos que a lei garante que a criança seja assistida. Então, é difícil você fazer valer isso numa escola pública que tem 40 crianças. A educação já não é lá essas coisas, né? Aí você imagina uma criança especial, né? É muito complicado. Então, a gente tenta fazer com que ele aproveite essas vantagens que ele tem, né? Para se tornar uma pessoa melhor, para desenvolver. E a gente também, enquanto a gente puder, oferecer isso para ele, né? Eu acho que nessa questão de me tornar a pessoa que eu sou hoje, em questões financeiras, em questões de investimento, do escritório, aprimoramento do escritório, tudo se deu por essa minha vontade assídua de aprender, de obter conhecimento, né? Então, sempre fui muito espontânea, sempre gostei de falar. Isso ajuda muito, porém você precisa se preparar para falar. Você não pode simplesmente, né? Então, fiz alguns cursos, especializações, dava palestras, né? Ministrava palestras. Então, isso ajudou a abrir minha mente e ajudar outras pessoas, que também tem que ser uma prioridade, né? Tem que ser, a gente não pode estar aqui nessa terra só para adquirir conhecimento, guardar e não repassar. Tem que crescer e contribuir, né? Exatamente. Então, eu acho que aqui, por exemplo, esse podcast se trata disso também, de contar a minha história, de dizer, olha, a advocacia não é fácil, não vai ser fácil no início, mas você vai conseguir, desde que você seja persistente, se especialize, né? Se dedique ao que você quer, persista, né? Fechei o escritório, depois abri de novo. Então, vai acontecer coisas que vai te falar, olha, não é para você conseguir, ou, né, desanime. Não, pelo contrário. É que quando você toma uma decisão difícil na sua vida, as coisas, parece que tudo fica meio contra, né? Tem pessoas que deveriam te incentivar, te fala pelas costas, faz piada, faz isso, não... Vou falar, você tá ficando louco, pô, tá todo mundo indo por esse caminho, por que você não vai aqui, que é um caminho mais fácil? Não, mas se fosse fácil, todo mundo conseguia, né? Você vai para um caminho fácil, você vai ter os mesmos resultados que aquelas pessoas. Só que quando você olha lá na frente, os resultados que aquelas pessoas têm não é o que você gostaria, não faz sentido ir para lá, né? Isso é uma realidade interessante, né? Por exemplo, eu, quando estava estudando para a prova do OAB e outras coisas, eu era super nova, eu tinha 20 anos quando eu estudava para a prova do OAB, quando eu comecei a estudar. Então, eu não frequentava festas, sábados e domingos, né? Então, até hoje, né? Domingos eu me dedico a trabalhar, vários domingos, vários fins de semana, enquanto as pessoas estão viajando, a gente está trabalhando, por exemplo, agora fim de ano, a gente não viajou porque a gente decidiu dar um start, escritório, fazer reformas, modificações e tudo, aproveitar esse tempo, né? Então, aproveitar esse tempo. Então, depois você pode parar um pouquinho, mas você precisa fazer coisas diferentes que as pessoas não fazem, por exemplo. Que isso que vai fazer você se destacar. Porque se você fizer o mesmo e for por esse caminho fácil, como você disse, todo mundo vai estar lá, né? Essa fila vai estar gigante, né? E assim, eu convivo com pessoas hoje que tomaram decisões difíceis e que as pessoas falam, cara, por que você está fazendo isso aí? É um caminho mais difícil, você está sozinho nessa. Só que quando você chega lá, já é diferente, né? Você selecionou muita gente também nesse período. Sim. Eu sempre tive, na verdade, um grupo muito seleto de amigos. Eu nunca fui de muitos amigos, nunca fui aquela pessoa, nossa, tem muitos... Não, nunca fui. Eu sempre tive seletividade e mantenho minhas amizades de anos, e poucos e bons, né? Aqueles poucos e bons. Tenho poucas amigas. A OAB me trouxe também essas amizades que eu mantenho, né? Tem um grupo de amigas da OAB, todas advogadas, que a gente sai junto, faz tudo junto. É só meu grupo de amigos, né? Tem umas pessoas de fora, assim, mas é difícil porque a gente acaba mantendo aquele ciclo ali, né? Que a gente atrai, né? Então, é muito disso, de se desenvolver, de trazer pessoas, os iguais ali pro seu lado, para você aprender com eles e ajudar também, porque você sempre pode passar esse seu conhecimento, independente de idade, de tudo que você tenha, cada um tem um conhecimento e uma facilidade e uma habilidade em alguma coisa. Então, você pode agregar a todo momento. Então,
Eu acho que fazer diferente, se especializar, seria essa uma dica que eu daria principalmente para as pessoas que estão se formando agora, né? Vai ser uma época muito difícil, a gente está numa época difícil, né? Eu tenho muitos colegas de faculdade, eu acho que na minha turma Colograu 26 pessoas, né, junto comigo no mesmo dia ali, em 2016, e dessas 26 pessoas, eu tenho 7 colegas advogados que passou na OAB e estão atuando. Então, é muito pouco, se você pensar, né? As pessoas falam, nossa, mas formam muitos advogados durante o ano, tá? Até se forma, né? Até faz faculdade, mas às vezes não passa na OAB. Às vezes não decola na carreira. Por quê? Porque o primeiro percalço, ele desiste. E ela começa a dar estabilidade depois dos 2, 3 anos, então, às vezes não consegue se manter, né? Então, acho que não desistir é o primeiro passo. E se especializar, aprimorar os conhecimentos, selecionar. Eu acho que essa questão do clínico geral que a gente comentou aí, de fazer todas as áreas, isso também acaba sendo um problema. A tabela da OAB, cobrar sempre a tabela, sempre ali, porque a gente já tem um estudo sobre a dificuldade daquilo, né? Não desvalorizar a sua profissão, o seu colega, o seu conhecimento. Você trabalhou muito, você gastou muito. Eu gastei muito para estar aqui onde eu estou hoje, entendeu? Então, eu investi muito em mim. Eu não posso me desvalorizar, né? Então, isso também é muito importante. Você entender o seu valor, você agregar valor para a sua profissão, para o seu atendimento. Por exemplo, tenho colegas, por exemplo, que não cobram consulta. Não tem como, né? A gente precisa agregar valor. O nosso tempo vale, né? Nosso tempo, a resolução do problema do cliente. O cliente, quando você resolve o problema dele e faz tudo para sanar e dar uma melhor solução para aquilo, ele não se importa de pagar o que for o seu preço. Ele não tem que ir até você porque você é o mais barato. Ele tem que ir porque você é o melhor. Se ele vai... tem pessoas em vendas e tudo, é mais ou menos assim. Tem pessoa que vai falar, tá caro, mas assim, o quanto de tempo você se dedicou, você Exato. abriu mão de coisas que você gostaria de ter feito para estudar, né? Então você tem que se valorizar, né? E isso é aquilo, a abdicação de uma vida, né? Por exemplo, eu comecei a estudar com 6 anos de idade. Então, eu estudo até hoje. Estou fazendo curso até hoje. E me formei em 2016. A gente está em 2023. Então, estou estudando até hoje, né? Demorei quase 10 anos aí nesse aperfeiçoamento e gastando, né? Porque aqui no Brasil é tudo muito caro, né? Uhum. Qualquer curso, tudo que você for fazer é muito caro. Sala comercial, tudo é um investimento. Então, você não pode se desvalorizar. E também acaba desvalorizando o seu colega, né? Porque o colega que cobra abaixo da tabela ou ali, né? Ele me desvaloriza também. Né? Então, ele acaba se desvalorizando, ele não percebe hoje, mas amanhã ele vai perceber. Então, eu acho que o conselho que eu daria para os novos advogados, para as pessoas que estão começando, não desista, vai ser muito difícil no começo, mas você vai conseguir uma cartela de cliente, você vai se equilibrar, se especialize, foque em 1 ou 2 áreas que você goste muito, né? Porque não adianta você fazer tudo, ninguém é bom em tudo, né? Procure parceiros, associe-se, né? Indique colegas, né? Eu acho que é uma melhor saída, assim. Busca um aperfeiçoamento mental, leia livros, faça investimentos, não busque também como um empreendedor agora. Outro conselho não invista todo o seu empenho em uma coisa só. Né? Você precisa ter diversos investimentos, então dissemine isso. Foco na advocacia, óbvio, né? Que é o meu ramo, que é a minha profissão, mas ali vou investir em alguma coisa que eu também gosto, uma coisa, né, um pouco mais leve de vez em quando. Diversificar os investimentos, né? Com certeza. Não deixar tudo em uma prateleira só, né? Porque se um segmento para... Se der merda nenhuma. Acabou tudo, né? Ferrou, né? Ferrou geral. Então, eu acho que isso, assim, focar exatamente no que você quer, traçar metas. Olha, até quanto tempo eu quero conseguir aquele objetivo? Eu quero 5 anos, então traçar metas para esse objetivo, né? E saber que o processo, ele é árduo, é sofrido, mas é prazeroso. E estar disposto a abdicar de diversas coisas, como a gente já disse, né? E aí depois você vai colher aquilo e vai falar, nossa, que maravilha, né? Tudo que eu passei de sofrimento, entre aspas, né? De investimento, de tempo, de tudo, valeu a pena. Né? Valeu a pena. E quem te criticou, muito provavelmente não fez nada para mudar a vida deles. Provavelmente
continua no mesmo lugar, criticando outras nessa. pessoas e nunca evolui, né? E você não, você vai passo a passo, mas você vai conseguindo mudar, né? E você sabe que isso é uma realidade quando você fala sobre críticas, ainda mais quando você está em algo inovador, tipo o seu, por exemplo. É um ramo que você entra de cabeça, você dedica e é algo diferente. A pessoa fala, nossa, mas né, isso é uma profissão diferente, né? Acho que você deve receber muito crítica nesse sentido. Nesse ramo, eu falo assim, eu mudei de ramo há alguns anos e quando eu decidi mudar radicalmente a minha vida, tem uma galera, poucas pessoas te apoiam, tem algumas que olham, não falam nada, tem umas que falam que você está no caminho certo, mas pelas costas faz piada, e tem umas que te botam para baixo mesmo, fala, você tá louco, para que você vai ir por esse caminho? Você não vai conseguir nada, você só tá desperdiçando seu tempo, sabe? Então, assim, é um processo bem árduo, mas, assim, eu sei do meu objetivo, entendeu? Muitas vezes as pessoas não entendem o nosso objetivo. Elas querem que a gente viva o que elas, sei lá, gostariam. E talvez o que ela gostaria de viver não é o que eu quero, entendeu? E às vezes também quer o nosso sucesso, quer ter a nossa vida, as nossas coisas, mas não estão dispostas a pagar o preço que a gente pagou. Ou que a gente paga ainda por isso, né? Não está disposta a acordar 5... A pessoa fala assim pra mim, às vezes eu ouço muito isso, que eu nem posto foto muito assim, mas quando eu posto na hora do meu treino, que eu treino 5 horas da manhã na academia, né? 5h20, mais ou menos. As pessoas falam, nossa, mas é muito cedo, tá louca, não vou acordar cedo, mas quer ter um corpo legal. E é o único horário que eu consigo encaixar, né? Uhum. Então, eu tenho uma rotina complicada, imagina. Levo o filho na escola cedo, então academia, filho na escola, volto pro escritório, então trabalho, então almoço, tudo, busca filho na escola. Então é uma rotina complicada, é o horário que mais se encaixa no meu dia a dia. E eu quero ter resultado, então eu preciso fazer sacrifícios. Se eu quero ter um corpo diferente, por exemplo, preciso fazer sacrifícios que as outras pessoas não fazem, porque senão eu vou ficar na inércia. Eu vi um vídeo essa semana, o cara falando assim que na academia quem mais desiste são os iniciantes, né? Mas assim, você vai ver os iniciantes, pega 5 quilos, primeira semana desiste. O cara que está há muito tempo pega 50 quilos, mas ele não desiste porque ele já sabe todo o processo. A constância, né? Ele sabe do resultado que ele já teve, né? E as pessoas às vezes não querem pagar o preço realmente, não quer. E a constância, ela leva à perfeição, né? As pessoas precisam entender também que tem esse tempo para você se acostumar. Você falou dos iniciantes, isso é uma realidade, porque, por exemplo, na academia, né? O cérebro humano tem um tempo para ele se acostumar com uma rotina. Geralmente leva 21 dias, segundo os psicólogos aí, né? Mas diz que 21, depois desse tempo, se você manter esse tempo, depois desse tempo, você se acostuma. Isso não é mais um sofrimento. Acordar cedo não vai ser mais um sofrimento. Treinar não vai ser mais um sofrimento. Você vai começar a gostar. E a academia, quando você começar a ver resultados, você vai gostar ainda mais. E isso é muito bom. É satisfatório quando você vê resultado. No trabalho também é assim, né? Então, tudo que você vai trabalhando e vai tendo resultados, você vai falando, caramba, eu acho que eu vou investir mais então, né? Acho que eu vou investir mais meu tempo nisso. E também não é errado a pessoa mudar, né? Suponhamos que a pessoa, me formei, não gostei muito da área, vou mudar. Mude e se dedique àquilo que você quer, que você gosta, mas faça com amor aquilo que você faz, porque o dinheiro vai ser consequência, o seu crescimento, o seu sucesso vai ser consequência. Eu nem digo dinheiro, porque o financeiro é depois. Primeiro, às vezes, vem até o sucesso do que a própria questão financeira, né? Mas é isso aí, eu acho que se dedicar, ter foco e acreditar que vai dar certo. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar. Se você não acreditar, nada vai dar. Positividade, acontecer. A teoria da positividade, né? A lei da atração. Vamos atrair aquilo, já é meu, já tem um escritório, então a pessoa tem que pensar já nisso. Já tem um corpo fitness para 2023 e vai vir, vir, entendeu? Então, eu acho que é isso, é focar no que você quer, nos seus objetivos e não desistir, persistir e vai dar tudo certo. Assim como deu para mim na advocacia, assim como consegui uma carteira de clientes, estou estruturada, estou bem, graças a Deus. Então, acho que para todo mundo pode ser assim, desde que a pessoa faça o circuito diferente. Não igual a todo mundo, faça diferente, se aprimore, se aperfeiçoe e seja diferente. Com certeza. Bom, eu queria agradecer por esse papo maravilhoso aqui, que você ter aceitado o meu convite. Obrigado por ter topado esse papo. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre alguns assuntos que é importante para mim. Primeiro, sobre minha vida pessoal, que eu não sou muito de abrir assim a minha vida pessoal.
mais a questões do meu filho também, que às vezes eu achei interessante, porque eu estou lidando com isso também na profissão, a questão da minha profissão, da própria advocacia, do meu escritório, de tudo, do suporte que dou aos meus clientes e dessa questão mental, de estar preparado. Eu acho que o seu podcast é a reunião de tudo isso, né? Com certeza. A questão mental, a questão profissional, como alinhar tudo isso, né? E estar bem ainda, né? Porque no fim do dia, a gente ainda precisa estar bem, precisa estar em casa, Você né? vai passar estresse o dia inteiro, mas chega, tem uma família para cuidar, tem toda uma questão. Então, né? eu acho que isso é importante, espero que a gente tenha ajudado as pessoas também. Eu trouxe uma lembrancinha para você. Opa! A sacada da minha casa dá vista para uma roça de uva e tem uma vinícola lá. Sei. Então, não vende mercado, nada do tipo. Super legal, espero que você goste. Tem uma cachaçinha aí. Pode e um fazer vinho. propaganda aqui? Pode, sem problema. É a Casa São Fió. Eu adoro eles. E super legal. Uma cachaça de banana maravilhosa. E tem um vinho. Nossa, é uma delícia lá. Frutas, maravilhoso. Muito obrigado. Eu tô gostando de ganhar uns presentes aqui. Vai vir só um Vou no presente. podcast aqui que sempre tá ganhando alguns presentes aqui. Mas é isso aí. Espero ter ajudado o pessoal. E é isso aí. Vamos. Muito obrigado. Tô disponível. Só gratidão. Alguém que quiser entrar em contato, tem algum contato? Tem um WhatsApp. Se quiser no WhatsApp pessoal, tem endereço do escritório, tudo certinho. Eu vou deixar o contato aqui, com o meu WhatsApp. Não posso falar, porque a OAB não permite, né? Tranquilo. Mas eu deixo com vocês, caso o pessoal Caso alguém quiser falar com ela, ela, pode mandar uma mensagem para mim, que eu entro em contato com ela e tal. Maravilha, gente. Gente, obrigado. Até o próximo episódio. Valeu. Até. Tchau, tchau.